Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos, todos sobre bonecas. E estamos aqui na parte 7 desta coletânea temática. Já temos outras 6 coletâneas temáticas só de bonecas, tá? E hoje temos mais uma, sétima. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedir para deixar o like no vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos, se curte os relatos de bonecas, já deixa o seu like. Se inscreva se por acaso ainda não for inscrito, e se você quer ver mais relatos, só que sem assombração, sem ter o foco principal no sobrenatural, mas escutar histórias igualmente interessantes, vai lá para o meu outro e novo canal, o Conto pra Ana, ok? O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos começar com os relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. E o primeiro é este. E mais uma vez, a boneca Stephanie. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, como vocês estão? Eu me chamo Fulana e será uma honra ser chamada de Fulana por você. Este é o primeiro relato que eu envio e foi o que mais me atormentou por anos. Eu acredito que toda criança tenha tido um brinquedo que fazia os seus olhos brilharem. O meu era a tão falada e temida por muitos boneca Stephanie. Eu moro no interior do Rio de Janeiro, na região serrana, e para quem conhece sabe que em 2011 houve uma tragédia que matou e deixou muitas pessoas desabrigadas. Eu tinha apenas 5 anos nessa época e infelizmente parte da casa da minha família foi levada pela enxurrada, fazendo com que nós tivéssemos que morar em uma casa improvisada na garagem do meu tio. Com o tempo, eles foram juntando dinheiro para construir a nossa casa atual. A situação estava melhorando aos poucos e foi assim que, em um Natal, a minha mãe resolveu me presentear com a boneca que eu tanto sonhava. Os meses foram passando e eu era a criança mais feliz que já pisou na terra naquela época. Quando nos mudamos para a casa nova, eu finalmente pude ter um quarto só para mim. Mas por não estar acostumada a dormir sozinha, a minha mãe colocava um colchão no chão e dormíamos as duas ali. Esse colchão onde dormíamos ficava encostado na parede da porta e a boneca ficava na frente da maçaneta da porta quando ela estava aberta, fazendo com que ela passasse todo o tempo bem na minha frente enquanto eu dormia. Não me agradava muito o fato dela ficar me olhando ali o tempo inteiro. Mas a boba que nunca pensou em trocá-la de lugar, né? E ali ela permaneceu por muito tempo. Até o fatídico dia em que decidiu querer me traumatizar por anos. Os meus pais trabalham na roça e saem de madrugada para trabalhar, fazendo com que sempre que eu acordasse, eles já tivessem saído, me deixando sozinha em casa. O dia em que tudo aconteceu foi como qualquer outro dia. Eu acordei e fiz como sempre faço. Fiquei uns 10 minutinhos apenas deitada ali olhando ao redor do quarto até realmente me levantar. Enquanto olhava ao redor do quarto, o meu olhar passou pela boneca e eu fiquei encarando ali por uns segundos antes de voltar a olhar para a parede do meu lado. Quando eu decidi que ia me levantar para tomar café da manhã, percebi que ela estava com a cabeça totalmente virada para o lado direito. Meu cérebro começou a tentar buscar o momento em que eu havia deixado daquele jeito no dia anterior, mas eu lembrei que eu nem tinha brincado com ela naquele dia. Foi então que eu resolvi dar mais uma olhadinha. Quando virei a minha cabeça para frente, o meu corpo simplesmente congelou. Eu a vi virando a cabeça tão rápido que mal pude raciocinar. Eu fiz o que qualquer criança faria. Me enfiei debaixo das cobertas e pensei em gritar pela minha mãe, mas ela não me escutaria, já que a lavoura em que trabalhavam era distante da casa. Foi então que, no ato mais corajoso que eu tive no auge dos meus 10 anos de idade, eu decidi sair correndo dali. Mas ela ficava encostada praticamente na maçaneta da porta. Tinha que passar por ela. Ou seja, eu teria que passar quase colada com ela. E assim eu fiz. Senti um calafrio do lado esquerdo do meu corpo, que é onde ela estava,
ao passar quase voando na frente dela. Fechei a porta da casa e passei umas 2 horas sentada em um banco na varanda, esperando os meus pais. Quando eles chegaram, logo me questionaram por que de eu estar ali no frio. Eu não tive coragem de dizer, pois sei que além de não acreditarem, eu tomaria uma bronca por acreditar nessas coisas. Ela ainda ficou naquele exato lugar por algum tempo. Eu ainda brincava com ela, mas só quando estava com amigos em casa. Fora isso, eu não gostava nem de olhar mais para ela. Pouco tempo depois, resolvi pedir para que o meu pai a colocasse em cima do guarda-roupas dele. E assim ele fez. Nunca mais presenciei nada relacionado à boneca, porém, eu não conseguia mais entrar no quarto dos meus pais. E quando passava na frente, eu não gostava nem de olhar para dentro, pois a sensação de que tinha mais alguém ali comigo ou me observando era grande. E assim foi até o ano passado, de 2024, quando a minha tia se mudou para o terreno de um casal para trabalhar com eles na lavoura. Um dia, a minha mãe estava comentando com ela sobre essa boneca que só estava ocupando o lugar e que queria doar para alguém. Foi então que a minha tia disse que esse casal tinha uma filha de uns 9 anos, que faria aniversário nos próximos dias, inclusive. E por coincidência, a menina era apaixonada por esse tipo de boneca grande, sabe? Foi então que eu vi a oportunidade perfeita para me livrar de vez dela. Ana, eu sei que pode parecer estranho dar uma boneca que definitivamente não estava sozinha, digamos assim, né, para uma criança. Mas se não fosse assim, eu sei que não conseguiria me livrar dela, pois a minha mãe não deixava jogar fora. E eu não sei porquê, mas nunca consegui dar a boneca para ninguém antes. Porém, vi que se não fosse aquela oportunidade, eu nunca iria me sentir bem na minha própria casa. Bom, na semana seguinte, fomos à casa dessa menina e dei a boneca a ela, que ficou extremamente feliz. Fomos embora e eu nunca mais ouvi falar dessa garota, já que na outra semana minha tia não estava mais morando lá. Portanto, eu não sei se a boneca seguiu tendo aquela energia estranha ou se ela só não foi com a minha cara mesmo e decidiu me traumatizar de graça. 1 ano se passou e desde o dia em que ela foi embora, parece que a energia aqui em casa é outra. Principalmente no quarto dos meus pais. Aquela sensação de que nunca estou sozinha já não existe mais. Bom, esse foi o meu relato e gostaria que deixassem as suas opiniões sobre o que pode ter sido tudo isso. Já que existem inúmeros relatos sobre essas bonecas do tipo Stephanie ou aquelas da Xuxa, enfim. Eu tenho curiosidade se foi algo relacionado à fabricação das bonecas ou algum outro motivo. As que são compradas em brechós ou dadas por alguém, eu até acredito que seja pelas más energias mesmo, mas e as que foram compradas diretamente na loja? Como foi o meu caso, por exemplo? Enfim, eu não sou uma pessoa que costuma ter esse contato tão direto com o sobrenatural, e são poucas as histórias que tenho sobre o assunto, como as inúmeras vezes que alguém vinha do nada na minha mente e dias depois alguma coisa acontecia com essa pessoa. Mas isso fica para um próximo relato. Um beijo para você, obrigada. Sim, a gente tem muitos relatos relacionados a bonecas grandes e eu não sei o que é que acontece, mas parece que ela se torna um alvo mais fácil de um espírito, né? Para carregar um espírito junto com ela, ou os espíritos, sei lá, não sei, eu realmente não sei também. Porque tem muita história desse tipo de boneca com interação com espíritos aí. O que eu fico pensando também é se pelo fato do tamanho, tudo dela, com o tempo, isso vai gerando uma estranheza no cérebro, né? Onde ela começa a realmente parecer uma pessoa por conta do tamanho. E aí sim você se sente observado e tal. Não sei, né? Tentando achar uma explicação, porque é gente relatando ver a boneca se mexer, até andar, correr, né? E aí, se você de repente sabe que ela tá dentro do guarda-roupa ou lá em cima, você sente a presença por causa daquela. Não sei. Mas antes veio da loja, não tinha nada, e depois começou a ter. Tem vários relatos assim. A boneca veio ok, a criança brincou, tava ok, e de repente, com o tempo, ela começa a apresentar estranhezas. Eu não sei se é o espírito que quer dar uma zoada, se junta ali com a boneca, não sei, realmente não sei, só sei que acontece muito.
Próximo relato. Relato assombrado sobre boneca. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? O meu nome é Fulana, tenho 31 anos e sou da Paraíba. Sou fã do canal há 11 anos e amo acompanhar todos os relatos. Finalmente criei coragem para compartilhar uma das experiências mais marcantes da minha vida. O que eu vou contar aconteceu comigo quando eu tinha entre 9 e 10 anos. Posso garantir com toda fidelidade que o que vivi é real. Vamos contextualizar. A minha família sempre foi muito religiosa. Somos evangélicos e desde que me entendo por gente, estou inserida em assuntos relacionados ao mundo espiritual. Minha mãe e seus parentes próximos frequentemente têm experiências sobrenaturais, mas até aquele momento eu nunca tinha passado por algo assim. Minha visão espiritual foi aberta naquele dia e a experiência ficou marcada na minha memória e na história da minha família. O que aconteceu? Era uma tarde chuvosa e nublada. Meus pais haviam saído com um dos meus irmãos para fazer compras e, como de costume, a minha irmã mais velha, que tinha por volta de uns 15 anos, estava cuidando de mim e do meu irmão caçula. Para nos distrair, nós chamamos as nossas primas também, que moravam ali na casa da frente, para brincar com a gente. Foi uma tarde divertida, cheia de brincadeiras na sala e na garagem de casa. Na época, minha mãe havia comprado uma boneca bebezão para mim. Era uma boneca de plástico com olhos pintados e uma calcinha de TNT. Muitas pessoas devem se lembrar dessas bonecas, muito comuns no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Pera, é aquela bonecona dura assim, ó? Mas aquela lá não era bebezão? Agora, não sei, gente, não, porque essa que eu tô pensando, eu acho que ela é mais ali do início dos anos 90. É um bonecão duro, assim, ó, também, que só tem uma calcinha, assim, ó, os cabelinhos incorporados no próprio plástico, assim, uns rolinhos, assim, e ela também tem o olhinho pintado. Não sei se é essa, mas acho que não é bebê. Bom, enfim, não sei. Bom, mas para o fim da tarde, com o sol se pondo e as luzes da casa já acesas, eu senti vontade de brincar com a minha nova boneca. Lembrei que havia deixado a boneca no quarto dos meus pais, sentada em uma cadeira. Então fui lá buscá-la. Quando cheguei à porta do quarto, algo completamente inesperado aconteceu. A visão. Ao abrir a porta, me deparei com algo que jamais vou esquecer. Na frente da minha boneca havia um ser. Ele não parecia ter percebido a minha presença de imediato. Estava parado, raspando o olho da boneca com a unha. De maneira delicada, mas perturbadora. Menina? Esse ser era mais escuro do que o próprio escuro do quarto. Sua silhueta tinha a forma de um homem com aproximadamente 1,70 m de altura. Cabelos curtos, mas era completamente negro, como uma sombra densa. O detalhe mais assustador eram os olhos. 2 brasas acesas brilhando intensamente. Misericórdia. Por alguns segundos eu fiquei imóvel, sem reação. Ele então virou o rosto na minha direção, como se tivesse percebido que eu o observava. O olhar dele era intenso e assustador. Em um movimento extremamente rápido, ele simplesmente se virou e entrou no guarda-roupa dos meus pais. Ih, credo! O desespero. Eu saí correndo do quarto, apavorada, gritando para minha irmã e para as minhas primas que havia um monstro no quarto dos meus pais. Todos ficamos muito assustados e conseguimos sair da casa com um pouco de dificuldade, já que o portão estava trancado com cadeado e os meus pais haviam levado a chave. Então nós corremos para a rua e ficamos na casa das nossas primas até que eles voltassem. Quando os meus pais chegaram, eu contei o que tinha acontecido. E eles foram ao quarto verificar e quando trouxeram a boneca, algo nos deixou chocados. O olho dela estava realmente raspado, exatamente como eu havia descrito. Até hoje, a minha família lembra desse dia como algo marcante e acredita na minha história. Bom, no dia seguinte, eu dei a boneca para uma prima.
Eu não queria mais ficar com ela. E depois disso, nunca mais soube o que aconteceu com ela também. Uma reflexão final. Esse dia mudou a minha vida e despertou algo em mim. Foi a primeira de muitas experiências sobrenaturais que vivi ao longo dos anos. Até hoje eu tenho pesadelos envolvendo bonecas e aquela imagem do ser diante da boneca continua viva na minha mente. Eu tenho outros relatos para compartilhar e vou enviando mais histórias para vocês. Obrigada por me darem a oportunidade de dividir essa experiência com o canal. Espero que gostem do meu relato. Um beijo para você, obrigada. Mas o que eu fiquei curiosa é por que ele entrou no guarda-roupas? O que ele estava fazendo lá? Por que ele raspava o olho da boneca? Não é à toa. Por que ele entrou no guarda-roupas? Foi aleatório o primeiro lugar que ele achou para se esconder? Ou ele vinha de alguma coisa que estava lá dentro? Assim, eu acho que nesse caso a boneca não tem nada muito a ver, não. Ele não sei por que esse espírito encasqueta com boneca também. É o que eu tô falando aqui, minha dúvida. Se alguém souber, me fala. Mas não é que a boneca era assombrada, ela estava sendo assombrada por aquele ser, né? Que não sei porque estava raspando o olho da boneca só para estragar o seu brinquedo. Eu não sei. Eu sei que aquele ser estava ali e por que ele estava ali? O que ele queria ali? O que permitiu ou o que mandou ele ali? Né? Isso daí é a questão. Bom, próximo relato, boneca Eliana. Nós também temos relatos aqui da boneca Eliana. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados, eu me chamo fulana. Tenho 31 anos e tudo ocorreu quando eu tinha entre 11 e 12 anos. Reparem que é mais ou menos sempre a mesma idade. O relato não tem nomes, por isso pode ler tranquilamente, ok. Bom, depois de 20 anos do acontecido deste relato, eu tomei coragem para contar sobre essa experiência com a boneca da Eliana. 20 anos depois. Bom, tudo começou com o lançamento dessa boneca, né? Na época eu era muito fã da apresentadora Eliana e ao saber que seria comercializada a boneca, eu fiquei doida para tê-la de qualquer jeito. A boneca que me refiro é a que andava nos anos 90, sabe? Você mexia com os braços dela e as pernas acompanhavam. Ela tinha esse dispositivo assim, né? Eu queria tanto essa boneca que eu cheguei a ficar doente por causa dela. Meu pai, que na época fazia serviços em São Paulo, conseguiu encontrar a boneca e me deu de presente. Eu fiquei completamente apaixonada. Ela tinha chapéu vermelho, uma blusa listrada, saia vermelha, jaquetinha e botas. Era linda. Andava com ela para cima e para baixo. Só não dormia junto porque a cama era de solteiro e a boneca tinha 1 metro de altura, o que já era quase do meu tamanho. Bom, os anos passaram e eu fui brincando cada vez menos com ela. Aos 11 anos já tinha meu próprio quarto, que era pequeno e não cabia muita coisa. Por isso, às vezes, eu guardava a boneca no quarto dos meus pais, que tinham guarda-roupas grande de casal. Outras vezes eu a colocava no meu quarto. Um detalhe importante é que os meus pais e as minhas irmãs, que dividiam o mesmo quarto, reclamavam da boneca. Minha irmã chegou a relatar que a boneca que ficava deitada em cima do guarda-roupas parecia se levantar e sentar de madrugada. Ou seja, ela já dava sinais de que aprontaria mais cedo ou mais tarde. Gente. E então chegou o dia que me fez ter horror a bonecas. Nesse dia, estávamos eu e a minha irmã do meio no meu quarto. Do nada decidi que precisava de mais espaço e resolvi mudar algumas coisas de lugar. Coloquei a bendita da boneca da Eliana atravessada dentro do meu guarda-roupas. O meu guarda-roupas era antigo, de madeira maciça e com 2 portas. Ele tinha pertencido ao meu falecido avô, pai do meu pai, e estava sem trava. Para fechar a porta, eu usava uma poltrona pesada encostada nela. Após colocar a boneca lá dentro, eu encostei a poltrona para travar a porta e a minha irmã se sentou nessa poltrona. De repente, olha, eu juro, a porta do guarda-roupas foi chutada com tanta força que arrastou a poltrona e a minha irmã junto, que estava sentada nela. As duas, a minha irmã e a poltrona, vieram para frente, arrastadas com o chute que veio de dentro do guarda-roupas.
Credo. Olha, parece absurdo, mas é real. Quando eu fui ver, a boneca estava com uma das pernas posicionadas de forma que parecia ter dado o chute. Minha mãe estava na sala e ouviu o estrondo. Quando chegou no quarto, explicamos o que aconteceu. Mas como sempre, crianças nunca são levadas a sério, né? Só que eu não estava sozinha. E a minha mãe viu a porta do guarda-roupas e a poltrona como estavam. Eu disse que eu não queria mais a boneca, pedi para que a minha mãe se livrasse dela. Decidimos queimar essa boneca no dia seguinte. Ela ficou ao lado de fora durante a noite. Ficou do lado de fora durante a noite. E naquela noite eu tive pesadelos. No outro dia colocamos fogo nela. A boneca foi consumida rapidamente pelas chamas, exceto pelo braço, que não quis queimar. Depois de várias tentativas eu desisti e deixamos o braço ali mesmo. Alguns fins de semana mais tarde eu fiquei em casa com as minhas 2 irmãs e uma vizinha. Meus pais haviam saído. Comecei a me sentir mal, como se tivesse uma energia estranha que causava medo, e as meninas também sentiram isso. Decidi fazer uma corrente no corredor da casa com todas elas e recitamos o Salmo 91 em voz alta. E um detalhe, eu não tinha religião e nem sei de onde veio essa ideia de fazer isso. Antes mesmo de terminar a oração, uma rajada de vento forte passou por nós em direção à saída da casa. E por incrível que pareça, o braço da boneca, que era a única coisa que havia sobrado, sumiu. Não tinha como outra pessoa tê-lo levado, pois estava no quintal de casa. Olha, desculpem pelo texto longo, mas eu achei importante mencionar todos esses detalhes, especialmente porque a grande vilã das bonecas sempre foi a da Xuxa, né? Mas a da Eliana também teve seus momentos. Acredito que isso possa ter relação com a altura e o fato de bonecos terem feições humanas, é o que eu penso. Mas nada pode ser comprovado, né? Só sei que tenho pavor de bonecas até hoje. Obrigada por ler o meu relato. Tenho outros relacionados a essa casa aí onde ocorreu o fato e mais pra frente eu vou relatar. Um beijo pra você, obrigada. Então, é isso que eu penso. Você brincou por anos com ela e nada aconteceu. E de repente, em um certo momento, às vezes até aí nessa faixa aí entre 9 e 13 anos de idade, sabe? Essas coisas começam a acontecer. Eu não sei se alguma coisa né, como eu disse, se junta na boneca, se isso atrai alguma coisa. E esse chute no guarda-roupa, meu Deus, credo, hein? Então, eu também não acredito que venha de fábrica com alguma coisa, né? Comprou na loja, então alguma coisa parece que tem afinidade por esse tipo de boneca e a usa. Não sei, se alguém souber explicar, me explique. Próximo relato, a boneca que comprei para minha filha. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e queridos assombrados. Só tô vendo se tá tudo certo aqui. Esse relato me foi contado por uma amiga muito querida, que veio à minha casa me felicitar pelos meus 44 anos de casada. Não tinha contato com ela pessoalmente, mas conversávamos muito por WhatsApp. Depois que os amigos foram embora, ela me ajudou a lavar a louça e limpar a casa. Enquanto isso, tagarelávamos e entrei no canal Assombrado. Para minha surpresa, ela já conhecia. Ela disse, eu até tenho um relato para te mandar, mas eu não sei como. Bom, larguei tudo, sentei com ela no sofá e preparei o meu celular para que ela me ditasse o relato e eu pudesse enviar. E aí ela começou a contar a história dela. Ela disse assim: quando a minha neta completou 6 anos, eu resolvi dar um presente para ela. E, é claro, optei por uma boneca. Minha filha, a mãe da minha neta, havia falecido em um acidente de carro e a minha neta morava com o pai e a família do pai. Entrei no antigo quarto da minha filha, onde havia uma estante cheia de bonecas, pois ela as adorava quando pequena. E eu quis dar uma recordação da mãe para a filha. Passei o dia limpando, arrumando, chorando, lembrando,
E então eu estranhei uma boneca que não me lembrava, bem ao fundo da estante. Era uma boneca linda, com cabelos castanhos, delicados olhos azuis e um rádio em uma das mãos. Era diferente. Eu não me lembrava de ter dado essa boneca para minha filha, mas o pai também dava, né? Minha família também dava sempre presentes, né? Tipo, dava bonecas para ela, como ela gostava, né? Então, aí eu retirei essa boneca do saco transparente em que eu havia colocado todas, né, para proteger do pó e decidi. Seria essa a boneca. Ana, o quarto da minha filha permaneceu intacto até ela sair para casar. Ela foi minha única filha e entrar naquele quarto e mexer em seus pertences trazia lembranças dolorosas, mas era muito importante para mim. Levei a boneca para o meu quarto, tirei do plástico e vi que estava em perfeito estado. Procurei pilhas no meu criado mudo e depois examinei a boneca procurando onde colocá-las, mas não havia compartimento para pilhas. Pensei, mas e o radinho? Não serve para nada além de enfeite? Abracei a boneca com carinho, tentando sentir nela um pouco do cheiro distante da minha filha. Mas nada. De repente, uma vozinha de criança veio da boneca. Quer brincar comigo? Ana do céu, eu levei um susto. Eita, não, já passou, quer não, meu amigo. Credo! Ana do céu, eu levei um susto. Como que a boneca estava falando? Não tinha pilha. Eu pensei em uma engrenagem interna, sei lá. Peguei de novo a boneca no colo e ela falou: não me jogue de novo assim, senão ficarei com raiva de você. Ah, minha amiga, pois agora você vai ficar sem cabeça. Menina, a boneca falou tudo isso? Mas que ousada! Não me jogue de novo assim, senão ficarei com raiva de você. Eu saí no pau com a boneca já. Eu larguei a boneca de novo em cima da cama, senti um medo tão grande, eu também senti um medo tão grande que eu resolvi sair do quarto e fui pegar água na cozinha. Minha garganta estava seca de medo. Da cozinha eu ouvi a mesma voz de criança vindo do meu quarto. Não quero ficar sozinha, você está com medo de mim? Imagina, minha querida, não, imagina. Vem aqui só um pouquinho, com o isqueiro na mão. Vem aqui um pouquinho só. Não! A boneca tava falando desse jeito. Não quero ficar sozinha. Você tá com medo de mim? E então uma risadinha. Olha só, ela deu uma risadinha. Devia estar mesmo. Ah, boneca, que eu já tô ficando com raiva dessa boneca. É? Voltei trêmula até o quarto e vi a boneca em pé sobre a minha cama. Mulher do céu, credo! A fisionomia dela tinha mudado. Ela não tinha mais aquela docilidade e a inocência de uma boneca ou de uma criança. Estava com pregas na testa, um olhar atrevido e me encarava fixamente. Eu estava a ponto de ter um infarto. Eu imagino. De onde veio essa boneca diabólica? Eu não me lembrava dela, nem da minha filha brincando com ela quando pequena. Então a boneca falou, agora com uma voz mais rouca e mais alta. Agora você será minha dona e você vai fazer tudo o que eu quiser. E nem pense em me dar para a sua neta chata. Agora eu pegava a boneca, né? Vamos ver. É que nem o Chuck. O Chuck é um tormento também, né? Mas como assim, boneca? O que ela... Só se ela começasse a fazer os negócios voar ali. Capiroto na boneca. Mas como assim, gente? Ana, eu sabia que havia algo maligno manipulando aquela boneca. Só pode. É verdade, né? Tem algo por trás, não é a boneca. Eu já querendo sair no tapa com a boneca, mas tem algo por trás da boneca. Eu destruo a boneca e o algo que está por trás da boneca. Mas do nada ele tava lá. Bom, joguei a ponta da coxa
joguei a ponta da colcha da minha cama por cima dela e ela se debatia e gritava. Ué, mas então... Coloquei-a dentro de um saco e fui pro quintal. Menina, peguei a pá que estava encostada na parede, que eu usaria para plantar uma palmeira, e bati com muita força na boneca. Isso aí, maceta ela, depois põe fogo. Ana, mesmo abafada pelo saco e pela colcha, ela gritava, agora com uma voz masculina. Pô, então o negócio estava dentro da boneca mesmo? Se tava com a voz abafada, não era uma voz que vinha aqui ou vinha do ambiente, vinha do próprio plástico da boneca. Meu, é muito Chuck isso. Horrorizada, eu bati muito, mas isso aí, arranca a cabeça. Até ela parar de gritar. Gente, peguei o saco todo rasgado, a colcha e joguei tudo num lixão a alguns metros da minha casa. Você não botou fogo? Alguns metros da minha casa. Eu tava a ponto de ter um infarto. Eu imagino, minha amiga. Liguei pro meu ex-marido e perguntei sobre essa boneca aí. Sabe de alguma coisa? Ah, no mínimo foi presente de uma Ledite. Foi não? Claro que eu não contei o que havia acontecido, pois ele não acreditaria. Mas ele também não sabia de nenhuma boneca com rádio na mão. Intrigado, perguntou se eu estava bem. Desliguei, me despedindo, e resolvi desmontar o quarto da minha querida filha. Comprei um urso lindo para minha neta e na semana seguinte doei todas as bonecas e todos os pertences da minha filha. Ah, então não foi presente de uma Ledite, vai saber. Chorei muito, mas sabia que era necessário. Transformei o quarto dela no meu ateliê de costura e nunca mais nada de sobrenatural aconteceu. Menina, e foi isso que a minha amiga pediu para eu te escrever. Gostaríamos de ouvir a sua opinião e a dos assombrados, por favor, sempre com respeito. Meu! Até agora eu falando que era um espírito que tá manipulando a boneca e o espírito aí tá dentro da boneca? Porque ficou em pé, mudou o rosto, gritou dentro do saco e parou de gritar a hora que foi despedaçada ali, nada mais nunca aconteceu. Porque se fosse um espírito que, sei lá, será que quando você quebra o invólucro do que foi enfiado ali dentro, ele também se perde? Mais simples assim? É porque a boneca, que nem ela deu conta lá, cala a boca e pronto, acabou, né? Não é algo mais pesado, falou tanto, né? O espírito, não vai, agora você vai fazer o que eu mando, vai fazer o caramba, tô, pronto. Tchau, querida. E acabou. Mas então, quem colocou aquilo lá? Alguém deu de presente pra filha dela isso e às vezes ninguém soube? Quem deu de presente? Ficou ali adormecido por todo esse tempo, aquilo ali dentro, quase como um gênio na lâmpada, entre aspas, entendeu? Quem entende mais essas coisas, envie os relatos, porque tem história, assim, de magia, de espírito que é colocado dentro de coisas, dentro de garrafas, dentro de vasos, e, sei lá, dentro de bonecas também, mas com qual intuito? Né? Meu, foi situação de filme de terror mesmo. Mas acabou fácil. É isso que eu tô falando, entendeu? Porque de repente, se é uma presença super maligna, não sei o que lá, e aquilo lá volta pra dentro de casa, você destrói a boneca, que libera aquilo, não sei, aquilo fica, causa outras coisas. Nesse caso, esse daí falou, mas não fez nada, graças a Deus. Agora, não sei se também ela tinha alguma proteção ali que evitou que maiores males acontecessem, ou se foi um zombeteiro ali que só falou, mas não deu continuidade à braveza dele. Pelo sim, pelo não, o negócio é destruir mesmo. Eu teria colocado fogo no final também, porque a boneca me tirou a paciência. Aquela falou assim, desafiou ainda. Falou, olha lá, ó. Ela foi lá. Gente do céu, imagina, eu tô vendo a mulher ela jogando a coberta em cima, a boneca lá. E aí ela botar no saco e tal, quebrava, né?
Menina, fiquei chocada com a história. Nossa. Alguém já passou um lance tão assim? Com boneca? Bom, próximo relato. A boneca noiva da minha madrasta. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Eu espero que um dia você veja este meu relato. Aqui, eu estou vendo aqui, ó, lendo. Meu nome é Fulana, mas eu sei que você vai acabar me chamando de Fulana mesmo. Isso aconteceu comigo e com uma amiga quando nós éramos crianças. Hoje em dia a gente não tem mais contato. Eu não lembro exatamente a idade que a gente tinha, mas eu acho que eu tinha uns 11 ou 12 anos e ela era uns 2 ou 3 anos mais velha, pelo que eu me lembro. Hoje eu tenho 16, nossa, novinha. Para você entender melhor, eu vou contar um pouquinho de como era a minha vida naquela época. Meus pais são separados desde que eu tinha 4 anos. Desde então, meu pai sempre me buscava para passar um tempo com ele. Às vezes para ir para casa dele, só para ficar um pouco junto. Naquela época ele não tinha casa própria, ele vivia alugando e era casado com a minha madrasta, que sinceramente nunca foi muito com a minha cara. Ela sempre teve um certo ciúmes da relação que eu tinha com meu pai. Mas enfim, um dia ele me buscou para passar a tarde com ele. Lá perto da casa onde ele morava tinha uma vizinha, uma menina mais ou menos da minha idade. E eu acabei fazendo amizade com ela e o meu pai até começou a buscá-la também para a gente passear juntas. Num desses dias, eu chamei ela para brincar lá na casa do meu pai. A minha madrasta tinha uma sacola cheia de brinquedos antigos dela, de quando era criança. Tinha várias pelúcias e brinquedos meio velhos, mas no meio de tudo aquilo eu vi uma boneca muito linda. Era uma boneca de noiva. A madrasta disse que tinha ganhado da mãe dela quando era pequena. Eu não lembro quantos anos ela tinha na época, mas dava para ver que a boneca era bem antiga. Peguei a boneca e comecei a brincar com a minha amiga. Em um momento eu saí, Eu fui lá para fora e deixei a minha amiga lá dentro com a boneca. Quando eu voltei, ela me disse que a boneca tinha mexido o olho, como se tivesse piscado. Mas eu nem liguei muito, porque era daquelas bonecas que deita, fecha o olhinho, sabe? Pra fingir que tá dormindo. Ela tem mesmo o movimento dos olhos. No dia seguinte, eu estava com meu pai, de novo, e pedi pra ele buscar minha amiga na casa dela pra gente sair. Íamos no mercadinho ali perto, e o meu pai foi buscá-la. Ela entrou no carro e eu levei a boneca comigo. Minha madrasta também estava com a gente, mas tinha ido junto com meu pai fazer compras. Enquanto eles estavam no mercado, eu e minha amiga inventamos uma brincadeira no carro. Coloquei a boneca no canto do banco, do lado direito, e eu fiquei no meio, e ela do lado esquerdo. Peguei uma bolinha de papel e falei para a boneca: quando eu virar de costas e contar até 3, chuta a bolinha. Bem doida, né? Virei de costas, abracei minha amiga para garantir que ela não ia me pregar uma peça, contei até 3 e me virei. E pasmem, a bolinha tinha sido chutada. Repeti a brincadeira mais 2 vezes. Na terceira, a perna da boneca levantou mais alto que das outras vezes e a bolinha caiu ainda mais próxima de mim. Quando meu pai e a minha madrasta voltaram, eu contei tudo. É claro que ninguém acreditou. A minha madrasta ainda soltou que deveria ter sido o vento da janela, sendo que todas as janelas do carro estavam fechadas. Até hoje eu não sei explicar o que foi aquilo. Só sei que nunca mais encostei um dedo naquela boneca. E o mais engraçado, a minha Ok. Bom, beijo pra você, obrigada. Olha, eu até penso que de repente, às vezes criança pode ter assim uma capacidade de até movimentar algumas coisas, sabe? Sem querer por conta do... Mas não sei. Teria que ver aí o que acontece, mas, filho, diante de tanta coisa, às vezes tinha até algum espírito ali brincando junto com vocês, o que parece que acontece muito, né? Tem uma criançada brincando de pega-pega, de esconde-esconde, de repente vem uma criança que não está ali, na verdade, no meio deles e, aparece. Então, de repente, tem uns ali que começam a brincar junto,
né? O que foi exatamente a boneca, eu não sei, mas será que algum espírito se ligou ou estava ligado à boneca há anos? Mas só foi aquilo também, né? Só aquilo, né? A bolinha 3 vezes veio sozinha. Ai! Então vamos para o próximo e último relato de boneca desta coletânea temática só com relatos de bonecas, parte 7. Tem pouco ou não tem relato de boneca, hein? A boneca que passeava pela casa. Outra, olha lá, moça, é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, como estão? Podem me chamar de fulana, meu pseudônimo. Enviei recentemente um relato que pertencia à minha mãe, sobre a casa onde ela morou, que ficava numa encruzilhada. Este segundo relato é de uma amiga, que vamos chamar aqui de Alice. Alice é minha melhor amiga desde que nos conhecemos no ensino médio, em 2022. Nós compartilhamos praticamente tudo, nossos gostos do momento, curiosidades e, é claro, histórias. Há algumas semanas eu comentei com ela sobre os vídeos de relatos assombrados aí do canal. No meio da conversa, enquanto eu falava sobre os relatos envolvendo brinquedos assombrados, ela se lembrou de algo que aconteceu com ela, envolvendo uma boneca do tipo amiguinha. Não podia ficar de fora, né? A seguir, vou transcrever o que ela me contou. Beleza. Então, a amiga dela contando agora. Quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, alguém da família me deu uma boneca de presente. Ela era do meu tamanho, usava um vestido tipo de princesa e segurava uma varinha. Eu não ligava muito para essa boneca, eu deixava ela sentada no sofazinho de brinquedo. Minha mãe gostava mais dela do que eu. Dizia que era bonitinha. Eu, sinceramente, não tinha muita vontade de brincar com ela. Nunca reparei nada estranho também, mas, lembrando bem agora, algumas coisas aconteciam envolvendo essa boneca. Ela sumia com frequência do sofazinho onde eu a deixava. Mas como a minha mãe gostava dela, eu achava que era a minha mãe quem pegava para, sei lá, pentear o cabelo ou algo assim. Uma vez eu juro que eu vi o olho da boneca ficar vermelho à noite, como se tivesse algum tipo de luz acesa dentro dela, ligada a uma bateria. Mas como na época eu estudava em tempo integral e chegava muito cansada, eu acabei nem dando importância pra isso. Olha lá, a boneca querendo assombrar a moça. Vou ficar com o olho vermelho agora. A moça falou, filha, tô cansada. Acenda os olhos que amanhã a gente conversa. A boneca não conseguiu assombrá-la. A boneca ficou em casa até eu ter uns 7 anos. Sempre com essa mania de sumir da sala e aparecer na cozinha. Ou desaparecer do quarto e surgir na sala. A Anabelle começou assim. A gota d'água foi quando meu pai foi ao banheiro certa noite. Ele acendeu a luz e lá estava ela, sentada no chão, olhando diretamente para ele. Ele até poderia pensar que fui eu quem a deixei, que deixou ela lá, né? Mas como eu disse, eu não gostava dessa boneca. E naquela hora eu estava dormindo. No dia seguinte, descobri que na mesma noite o meu pai pegou a boneca, separou os braços e as pernas do corpo, colocou dentro de um saco, passou fita e jogou no lixo, na frente de casa, para o caminhão levar. Ana, depois que a Alice me contou, agora voltando aqui na moça que enviou o relato de novo. Depois que a Alice me contou essa história, eu fiquei curiosa para saber de qual boneca se tratava, né? E aí fomos procurar no Google e descobrimos que era uma boneca Suzy Fada, da Estrela. Olha a coincidência, né? Por quê? Encontramos uma foto idêntica à que ela teve. Mas não era amiguinha? Aonde que eu vi que era amiguinha? Eu tô doida agora? Peraí. Peraí que agora eu quero ver onde que eu li isso. Envolvendo uma... Peraí, no meio da conversa, enquanto eu falava sobre os relatos, ela se lembrou de algo que aconteceu com ela, envolvendo uma boneca do tipo amiguinha. Então não era a amiguinha, né? Porque tem um monte de relato com a boneca, mas a amiguinha, ela é daquelas grandonas, né? Olha lá, ela era do tamanho dela. Suzy desse tamanho? Suzy Fada? Esse eu não conheci, porque a Suzy pra mim era das Barbies, né? Do tamanho das Barbies, desse tipo aqui. Mas pelo jeito tinha, então,
que era uma grande, né? Uma boneca Suzy Fada da Israel. Por que coincidência? Bom, bem, Ana, esse foi o relato. É incrível como, procurando bem, todo mundo parece ter uma história sobrenatural para contar, não é? É o que eu falo, todo mundo tem. Alguns, às vezes, nem se deram conta de que o que aconteceu com eles foi algo assim, meio sem explicação. Tudo de bom para você e para sua família e até o próximo relato. Muito obrigada, um beijo para você. E, então, é boneca que some de um canto, aparece no outro, mas tem que ver o que acontece. Se isso tá ligado à criança, não sei. Se tá ligado a espírito que, sei lá, gosta de brincar com esse tipo de boneca, porque é grande, porque... Não sei, mas tem história. Você tem uma história com alguma boneca assombrada? Envie o seu relato pra gente. Podemos fazer a coletânea temática parte 8, só relatos de bonecas. Ok? Se for comentar, que seja sempre com respeito. E a gente se vê, então, num próximo relato. Combinado? Beijos pra vocês e até o próximo. Fui!